Fala galera, e aí, belezeira? Tudo certo? Professor Leonardo Vieira, vamos para uma aulinha especial hoje. Falaremos sobre keynesianismo e neoliberalismo. Mas o que será que é isso, hein? Já sabe o que é ou não? Sabe, mas não sabe, muitas vezes. Por quê? Às vezes você até discute isso aqui, cara. Em pandemia agora então, meu Deus, o que se discute sobre isso aqui é um absurdo. O que se fala, só que às vezes você está discutindo o assunto e você não sabe as bases, você não sabe o que é o keynesianismo pelo nome keynesianismo, mas você sabe o que ele é. Às vezes você defende o keynesianismo sem saber que é ele. Às vezes você defende o neoliberalismo sem saber que é ele. Mas o neoliberalismo, o nome é mais famosinho, né? Se fala mais, que é o sistema mais atual. Keynesianismo se fala menos, tá? Mas são dois assuntos muito importantes, interessantes. Uma dicotomia, dois lados de uma mesma moeda. E aí cada um acredita no que quiser, ou na mistura dos dois, ou sou neoliberal, ou sou keynesiano. Enfim, vamos ver essas características aí, tá? Já sabe, né? Se inscreve aí, dá aquela ajudinha, né? Vai, beleza? Ó, perguntinha básica para você. Vamos lá. Você acha o capitalismo injusto? Sim ou não? Ah, eu acho. Sim, eu acho o capitalismo injusto. Certeza? Você realmente acha o capitalismo injusto? Sim, eu acho ele injusto. Beleza. Vai atrás da teoria marxista. Talvez ela sirva para você. Tá? Olha, eu acho o capitalismo injusto, mas assim, né? Eu gosto do sistema, mas eu acho ele mais ou menos injusto e tal. Keynesianismo. Olha, você acha o capitalismo injusto? Não. Acho que tá ótimo. Você não acha que ele é injusto? Não. Não. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Ele é belezeira. Beleza. Você é um liberal, você tem a ideia de Adam Smith, que vai preceder aí, né, o neoliberalismo. Tá? Agora vamos ver esses dois, né? Porque aqui é o socialismo basicamente, né? A teoria de Karl Marx. Bom, o keynesianismo é um sistema capitalista que vários países adotaram, utilizam direto ideais keynesianos. Tá? Quem surge com o keynesianismo é o John Keynes, o inglês, né? O economista inglês. Lá em 1936, ele vai publicar um livro que é a base econômica do keynesianismo, chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Lembrando que na semana que vem teremos um vídeo sobre isso, sobre juros, sobre moeda, conceitos econômicos, tá? E aí esse livro ele vai servir de base para medidas keynesianas, certo? Vamos entender o seguinte, contexto histórico, que essa aula é de geografia, de economia, de história, é tudo junto. Vamos entender que esse sistema ele é aplicado e implantado pós-crise de 29. Quebra da Bolsa de Nova York, Grande Depressão, né, uma das maiores crises de todos os tempos e tal, que começa nos Estados Unidos, Bolsa de Nova York e tudo mais. E essa crise, ela foi gerada pelo liberalismo. Então os ideais liberais criam essa crise, né? E antes do sistema keynesianista existir, ou você era liberal, devido à ascensão da burguesia e tal, ou você era marxista. Não tinha outra ideia naquele momento. Ou era liberalismo, ou era o marxismo. O keynesianismo surge com uma ideia diferente. Tá? E qual que é a ideia central do keynesianismo? Você vai adotar o capitalismo, só que quem vai regular esse capitalismo, quem vai organizar esse capitalismo é o Estado. Tá? O Estado vai ser indispensável no controle da economia. É o Estado que vai garantir o pleno emprego. É o Estado que vai controlar a inflação. É o Estado, não é a economia. Porque os liberais defendem que a economia se autorregula. O keynesianismo não, é o Estado. O Estado é grande, o Estado é forte. Bom, tá aí John Keynes, o economista, que reza as lendas e a história, né, de que ele era até liberal. Só que ele escreveu esse livro dos preceitos keynesianos
né? E aí passou a adotar um sistema diferenciado. Tá? Bom, características gerais. Então, já disse, o Estado é muito forte aqui dentro. Então, intervenção estatal em várias áreas, principalmente em educação, em saúde, em infraestrutura, controlando a inflação, certo? O Estado ele vai ter um poder bastante efetivo dentro do keynesianismo. É um Estado inchado para muitos, né? Os neoliberais falam que o Estado está muito inchado. Ele vai crescendo, o Estado vai ganhando proporções muito grandes, né? É um sistema, obviamente, oposto ao liberal, porque para o liberal o Estado é mínimo, a menor intervenção possível. E o keynesianismo tenta reduzir as taxas de juros, equilibrar a lei da oferta e procura. O Estado tenta fazer isso. O Estado controla a taxa de juros, o Estado controla a inflação, o Estado delimita a inflação e controla a inflação. Ah, já tivemos governos no Brasil que seguravam, por exemplo, o preço da gasolina artificialmente para a inflação bater a meta. Então o governo ele tenta regular o sistema. Tá? Esse Estado, a partir do keynesianismo, ele vai oferecer benefícios sociais para os trabalhadores e regulamentação do trabalho. É o Estado que vai resolver o problema. Então você tem lá, historicamente, a briga de classes, né? Proletariado e burguesia, patrão e empregado. Essa briga de classes é histórica. Segundo o keynesianismo, quem resolve essa briga de classes? O Estado. É o Estado que vai resolver. Por intermédio de quem? Cadê? Está em algum lugar aqui. Dos sindicatos. Está aqui, ó. Dos sindicatos. O sindicato surge muito forte no sistema keynesiano. Tá? Quando a gente fala sobre o New Deal. Então, esse problema vai tentar ser resolvido pelo Estado, essa briga de classes. O Estado vai garantir seguro-desemprego, saúde, vai garantir renda mínima para a população de baixa renda. Daí, por exemplo, entra sistemas como Bolsa Família, por exemplo, é um sistema keynesiano. Saúde gratuita e universal, educação gratuita e universal é basicamente um preceito keynesiano. Tá bom? Então, o nosso país ele tem historicamente muitas bases dentro do keynesianismo, a regulamentação do trabalho, as leis trabalhistas, férias, 13º, todas as garantias trabalhistas, elas têm princípios keynesianos, tá bom? Certo? Bom, o primeiro país a implementar, assim, um momento da história, a gente pode falar que o keynesianismo foi aplicado de fato e mostrou uma efetividade inicialmente, é quando você tem o período do New Deal. Lembra lá? Então, crise de 29, Estados Unidos quebra, o mundo quebra, né? E aí os Estados Unidos precisavam se recuperar. Os índices de desemprego eram altíssimos, cara. E o que causou essa crise de 29? Liberalismo. Tá? E aí era necessário então adotar uma nova política, um novo sistema, porque até então o liberalismo tinha causado aquela crise. E aí o Franklin Roosevelt ele vai aplicar os preceitos keynesianos, literalmente, tá? Como diz, ele vai pegar o livrinho do Keynes, colocar debaixo do braço e falar, vamos governar os Estados Unidos. E aí ele faz várias medidas, e você sabe que o New Deal é um plano de recuperação muito grande nos Estados Unidos, tá? O que ele vai fazer? Então o Estado vai criar condições para diminuir o emprego, ou seja, o Estado ele vai investir em infraestrutura, por exemplo. O Estado aqui vai investir em rodovia, hidrelétricas, tudo que gera emprego, o Estado vai investir, o Estado vai aportar dinheiro, o Estado vai gerar emprego, o Estado vai movimentar a economia. Só que o Estado não tem dinheiro sempre, tá? O dinheiro do Estado é dos contribuintes. E se esse Estado não tem dinheiro, o que ele vai fazer para fazer esse aporte? Ele vai pegar dinheiro emprestado. Então, o sistema keynesiano, quando o Estado investe sem ter dinheiro, ele se endivida. E esse endividamento é péssimo, tá? Bom, o que mais que é feito lá no sistema New Deal, no keynesianismo estadunidense? Desvalorização do dólar, o governo desvaloriza o dólar artificialmente. O governo da China faz isso até hoje, hein? Para quê?
facilitar a sua exportação. Tá? Brasil, né? Parece que a nossa moeda está meio desvalorizada. Parece, né? Dólar a 5 e pouco, não sei quanto que está hoje. Hoje é dia 28, 29 de novembro, né? Não sei como que está hoje o dólar, mas vai estar na casa dos 5, 5,50, né? Tá alto pra caramba, cara. O real está muito desvalorizado. O que aconteceu com as nossas exportações? Bombando. Então você desvaloriza a sua moeda, a exportação aumenta. Tá? Exportação aumentando aqui, dinamizava a economia. Certo? O governo dava dinheiro emprestado, dava não, né? Às vezes, se bem também, né? Que às vezes pode dar também. Emprestava dinheiro para os bancos, para que esses bancos não quebrassem, para que as empresas não quebrassem. Então, o Estado sustentando a economia, assim como o Estado fez em 2008, sustentando várias empresas para elas não quebrarem. Criação do sistema de seguridade social, aquilo que eu falei, né? O Estado forte, ele vai para as condições sociais, e essa seguridade social, essa garantia de seguro-desemprego, essa garantia de renda, faz os Estados Unidos crescer muito, porque a galera começa a consumir. O consumo traz dinamismo econômico. E por que eles conseguem consumir com mais tranquilidade? Porque eles têm segurança de que o Estado vai garantir uma renda com o seguro-desemprego, por exemplo, caso ele perca o emprego, por exemplo. Então isso dá mais garantias para o consumo, certo? Os Estados Unidos crescem muito nesse período aqui, tá? Tanto que alguns estudos mostram que em 10 anos do New Deal, né, os Estados Unidos conseguiu voltar ao patamar que ele tinha de crescimento antes da crise de 29. Então é um dado importante, teve ali o seu crescimento importante. E foi esse New Deal, foi esse Estado forte, foi essa seguridade social aqui, ó, que vai criar um elemento muito importante para a história do mundo e principalmente importante para a história da Europa, que é o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social vem do keynesianismo. Ele surge lá nos Estados Unidos, mas vai ganhar um poder muito grande na Europa. Por quê? Porque o sistema keynesianista, o estado de bem-estar social, ele é implantado na Europa pós-Segunda Guerra. A Europa se recupera da Segunda Guerra nesse sisteminha aqui. Estado de bem-estar social. O que significa isso? O Estado, ele vai garantir uma menor desigualdade de renda. A gente olha para a Europa hoje, sim. Ela não é igualitária, ela é menos desigual. Tá? O Estado de bem-estar social trouxe essa diminuição da desigualdade. O Estado vai investir em criar infraestrutura para a qualidade de vida da população, investir em saúde, em educação, em transporte. Ou seja, o Estado vai fazer parte da vida das pessoas. O Estado vai garantir que o sistema não se torne muito desigual. O Estado vai ter um peso muito grande na economia. O Estado vai ditar os sistemas econômicos. Nós vamos ver se isso é bom ou se isso é ruim, ou se tem os dois lados da mesma moeda. Mas é o Estado forte, é o Estado que dita o sistema. E a gente vê medidas interessantes para a Europa, né, dentro desse estado de bem-estar social. Se você analisar a qualidade de vida europeia, os índices de desigualdade europeus são muito pequenos. Ah, mas são países desenvolvidos. Sim, eles se desenvolveram com esse sistema aqui de bem-estar social. Foi a forma como eles se desenvolveram. Foi assim que eles se recuperaram do pós-Segunda Guerra. Sem um Estado forte, sem um investimento do Estado, sem o aporte do Estado, o sistema não se recupera sozinho, gente. Ou pelo menos não se recuperaria naquela época. Os liberais vão dizer que se recupera. Para de falar besteira, Leonardo, se recupera assim. Olha, não sei, cara, na época, dificilmente. Né? Certo? Bom, só que esse keynesianismo ele vai durar bem forte até a década de 70, assim. A partir da década de 70 ele começa a perder força, porque crises começam a aparecer, porque esse Estado vai ficar muito inchado, aí esse Estado não consegue mais controlar a inflação, esse Estado não consegue mais gerar emprego, esse Estado vai perdendo o seu dinamismo, vai perdendo o seu poder de controle da economia, e as crises começam a bater. E a partir do momento que essas crises começam a chegar de maneira bem efetiva, Estados Unidos, Inglaterra e tal, que vai surgindo? Críticas absurdas ao sistema keynesianista.
né, a esse Estado grande, esse Estado forte, esse Estado interventor. E aí vai surgindo com força os ideais liberais lá de trás. Só que agora, esses ideais, eles são o neoliberalismo. Tá? Os liberais mesmo, assim, eles não gostam nem do termo neoliberalismo, mas o neoliberalismo vai trazer as privatizações. Né? Porque lá no liberalismo não tinha privatização, basicamente, porque o Estado não tinha quase nada. Com o Estado se fortalecendo no sistema keynesianista, a hora que o neoliberalismo vem, o neoliberalismo quer privatizar tudo, quer vender tudo que o Estado conquistou. Entendeu? Então, a partir daqui o Estado começa a ser questionado como o sistema de organização econômica, né? E o keynesianismo perde força. E aí o neoliberalismo vai ganhar força, vai se estruturando em vários sistemas aí e tal. E aí volta, porque a economia é feita de ciclos, né, gente? Ciclos constantes. Em 2008, a crise bate de novo. A hora que a crise bate em 2008, aí volta o sistema keynesianista. Por quê? Porque os liberais vão e vão. A hora que os liberais geram crise, como em 2008, né? Quem que está lá para salvar? Quem está lá para recuperar a economia? O Estado. Aí o Estado é forte. Aí o Estado tem que ajudar. Né? Então os ideais liberais, eles vão até a crise. A hora que a crise chega, o Estado resolve. Né? Numa política liberal, totalmente liberal, o que aconteceu agora com a crise do coronavírus? Uma política totalmente liberal, não tinha auxílio emergencial. Tanto que o Paulo Guedes queria dar auxílio emergencial de R$200. Por quê? Porque ele é neoliberal, cara. Na verdade, ele é liberal. A gente vai ver um pouquinho sobre ele. Então, o Estado, os neoliberais, eles não têm força. Tá? Só que na crise de 2008, ele volta a ter muita força e volta a se questionar e o keynesianismo volta com força. Em toda crise, o keynesianismo volta com força. Tá bom? Eu ia falar sobre o Brasil agora, daqui a pouco eu falo, tá? Problemas do keynesianismo. Qual que é o problema? Por que não deu certo? Né? O Estado ele fica muito grande. O Estado gasta muito. O Estado pega dinheiro do contribuinte ou pega do banco. E aí, como ele começa a investir muito, ele fica muito grande, ele investe muito, ele se endivida muito. E quando esse Estado fica endividado, ele vai pegando dinheiro, Quanto mais dinheiro o governo pega de bancos, de empresas, menos dinheiro sobra para o sistema, porque o Estado vai pegando. E aí vai sobrando menos dinheiro. Lei de oferta e procura. Começa a faltar dinheiro, o juro para esse empréstimo sobe. O juro subindo, sobe para o Estado, sobe para o governo e sobe para você, para o cidadão comum. E aí você vai pagar um juro alto. Quando a taxa de endividamento do Estado é muito alta, os juros são bastante elevados. Tá? Então isso vai causando um desarranjo dentro do sistema econômico, com o juro muito alto, há um custo da movimentação financeira, há um custo do dinheiro, há um custo maior para o sistema produtivo, você começa a perder com esses custos maiores, você começa a perder controle de inflação e o sistema vai tomando uma proporção de crise bastante intensa. Então quando o governo gasta muito, sem ter esse dinheiro, isso vai causar no futuro um problema. Isso é muito criticado pelos liberais ou pelos neoliberais. Tá? E, por exemplo, muitas vezes gastos extras do Estado, eles passam a ser efetivos. Então, por exemplo, quando veio a crise, né, do coronavírus, o governo foi lá e fez o auxílio emergencial e queria fazer, como eu disse, de 200, o Congresso conseguiu fazer lá um auxílio de R$600. Esse auxílio era para durar 4 meses. Já estamos em dezembro e ele não acabou ainda. E se não tiver vacina, ele vai ter que continuar em janeiro, porque se não tiver auxílio emergencial em janeiro, o Brasil vai para o buraco de vez. Já não está muito bem das pernas, né? Aí vai para o buraco de vez. Porque a economia quebra de fato. Tá? Se bem que tem muito liberal achando que não, né? Que a economia se regula de fato. Então, às vezes esse gasto rápido ali se torna duradouro. Aquele endividamento se torna absurdo. E aí o Estado volta a ser muito grande. Tá bom? E aí a gente nunca pode confiar de fato, né, na capacidade do governo saber o momento certo e aonde investir. Isso é uma crítica que os neoliberais fazem de maneira muito efetiva. Que os governos geralmente eles são incapazes.
Eles não conseguem saber exatamente o que fazer para salvar a economia. Muitas vezes eles agem ou tardiamente, ou agem muito cedo, não conseguem ter esse time, esse tempo certo, e a economia muitas vezes vai para o buraco, porque o governo não soube atuar no momento certo. Certo? Bom, e aí o governo também consegue controlar imposto, ele corta imposto para tentar artificialmente incentivar a economia. Vários setores da empresa são beneficiados quando o Estado é muito grande, aí algumas empresas são beneficiadas, e quanto mais o Estado cresce, gente, mais ele tem que ter imposto, porque mais dinheiro ele vai ter que ter para garantir o sistema. Tá bom? Bom, beleza? Dito keynesianismo. O Brasil adota bastante keynesianismo, certo? Neoliberalismo. Como eu disse, ele vem do liberalismo clássico, que surgiu da escola austríaca, tá? Mas o neoliberalismo mesmo, assim, ele vai ser oriundo, que a gente vai ver, da escola de Chicago. O neoliberalismo atual é da escola de Chicago, não é da escola austríaca. A gente vai ver isso daí, tá? O que o neoliberalismo prega? Não intervenção do Estado na economia, Estado mínimo. A economia se regula por si só. Essa é a ideia dos neoliberais. Eles acham que a liberdade econômica tem que ser total, que o Estado não tem que, de fato, ser atuante. Porque para os neoliberais, o Estado forte, o Estado grande, né, o Estado efetivo, ele é oneroso, ele custa muito caro, ele cobra muito imposto. Então, quanto maior o Estado, mais imposto esse Estado teria que cobrar. Quanto mais imposto ele cobra, pior seria para o sistema econômico. Porque isso gera inflação, isso gera menor consumo. Tá? Esses são os preceitos neoliberais, certo? E, segundo eles, né, o mercado se autorregula. Segundo os neoliberais, não precisa do Estado para regular a economia. O próprio sistema se autorregula. Tá? Como dizia o Smith, a mão invisível, né? O sistema ele vai se ajeitando. Só não sabemos se esse sistema vai se ajeitando a tempo de salvar as economias ou não, né? Então, em crise agora como o coronavírus, será que o sistema se ajeitaria sozinho para salvar a economia do mundo ou não? Daria tempo ou não? Era necessário de fato a intervenção do Estado? E aí? Né? Porque uma coisa que a gente discute muito é o seguinte, porque os neoliberais eles odeiam a intervenção do Estado, quando está tudo bem. Então, quando a economia está andando, está tudo certo, eu não quero Estado, o Estado só traz burocracia, o Estado só me atrapalha, o Estado só cobra imposto, o Estado só me puxa para baixo, tal. Basta! Chega de intervenção do Estado na economia, eu quero liberdade. Aí vem a crise, aí vem 2008, vem 29, vem coronavírus, vixe! E agora, quem pode salvar a economia? Opa! Basta a intervenção do Estado na economia que a gente resolve. Como vai salvar agora? Pô, o Estado tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa. Até liberais adotam medidas keynesianas em crise. Tá? Como diz o Abílio Diniz, ele disse, né? Abílio Diniz chamou a atenção para o fato de que o enorme aporte que será feito por um governo eleito como uma plataforma liberal. O que é esse aporte aqui? É o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial é um aporte estatal, é um aporte governamental, e esse aporte está lá nas medidas keynesianas, que é o oposto do liberalismo. E o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, ele é totalmente liberal. Ele é da escola de Chicago, ele é totalmente liberal. E aí, como diz o Jamílio, Paulo Guedes é liberal. Mas em momentos de crise, somos todos keynesianos. É isso aí. Em época de crise, o Estado tem que socorrer. Quando está tudo bem, tchau, Estado. A hora que a coisa aperta, vem cá, Estado, me ajuda, me socorre. É basicamente isso, né? Bom, para os neoliberais, os salários não devem ser altos, porque o salário onera o produtor, o salário alto onera o empresário, onera a produção, deixa esse custo de produção maior, e o custo de produção maior vai trazer, né, maior índice inflacionário, porque a inflação ela é o preço médio dos produtos.
Se os salários começam a subir muito, o preço dos produtos começam a subir muito e causa inflação, e às vezes essa inflação fica descontrolada. Então, para os neoliberais, por exemplo, fortalecimento de mão de obra, de sindicato, é horrível. Nós vemos no nosso país um desmonte de sindicatos. Os sindicatos perderam força absurdamente no nosso país. Por quê? Porque há um jogo de políticas neoliberais no nosso país. O Brasil é totalmente neoliberal? Não, de jeito nenhum. Mas há um processo em curso, né? Quando você tem reforma trabalhista, alteração dos direitos do trabalhador, reformas, tentativa aí de acabar com os sindicatos e tal, isso aí são medidas neoliberais, tá? É aquela ideia de que o Estado, ele não... Lembra que eu falei para você? O Estado, para os keynesianos, tem a luta de classe, né? Patrão, empregado, burguesia e proletariado e tal. Essa briga de classe sempre existiu. Para os keynesianos, o Estado resolve isso. O Estado resolve com lei, o Estado resolve com regulamentação, com sindicatos, aí o Estado resolve isso. Para os neoliberais, o Estado não resolve nada. Para os neoliberais, quem tem que resolver isso é o patrão e o empregado. Para os neoliberais, a força do patrão e do empregado é a mesma. Eles têm que acordar entre eles. Aí você pensa se o patrão e o empregado têm a mesma força numa mesa de negociação. Você pensa se tem ou não. Tá? Quem vai ter mais força nessa mesa de negociação? O dono da empresa ou o funcionário? Quem precisa mais, o patrão ou o empregado? Quem tem maior aporte aí? Para os neoliberais é igual, para os keynesianos não. Para os keynesianos o patrão é muito mais forte e para evitar problemas o Estado regulamenta, tá bom? Para então, máxima desregulamentação da força de trabalho, é isso que a gente está falando, diminuição da renda no final das contas e flexibilização do processo produtivo. O neoliberalismo ele é extremamente concentrador, tá? O neoliberalismo ele é concentrador. A oportunidade para todos. Só que o sistema hoje não dá oportunidade para todos. O sistema dá oportunidade para alguns, para outros não. E aí o neoliberalismo ele vai trazendo uma desigualdade muito grande. Isso é característica do sistema. Há um enriquecimento muito grande de um lado e o empobrecimento de outro. Porque o Estado não intervém. O sistema anda sozinho. E aí já dizia aquela música de um grupo chamado As Meninas, que falava bom, xi, bom, bom, bom. Elas diziam lá nessa bela música de carnaval, que sempre falavam lá, né? Porque, e o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Não é? Será? Ou não? O de cima sobe e o de baixo sobe também? Ou não? Como é que funciona? As desigualdades no mundo elas estão aumentando? Parece que sim, né? Bom, desaparelhamento do Estado, ou seja, o Estado vende que tem bancos, empresas. Isso foi muito efetivo no Brasil no governo do Fernando Henrique. Várias empresas foram vendidas pelo Estado, porque segundo os neoliberais o Estado ele é um péssimo gestor, tá bom? E aí o Estado teria que garantir apenas a infraestrutura básica, sem regulamentar, sem trazer burocracia, digamos assim, para os sistemas econômicos. Só que aquilo que eu falei, acabei de dizer, né? Será que nessa distribuição, nesse sistema sem regulamentação, sem um Estado forte, será que há igualdade ou não? Será que o povo tem a mesma capacidade do sistema bancário, dos governos? Como é que funciona o sistema? Né? Não se esqueça que o sistema bancário patrocina os governos, né? Os governos são extremamente endividados. Com quem? Com o sistema bancário. E o povo, não sei, né? Se o povo tem, de fato, seus direitos atendidos, tá? Esse neoliberalismo é um padrão de comportamento, basicamente, e é um padrão individualizado. É meio cada um por si, Deus por todos. A ideia de que o sol nasceu para todos. E aí, ó, tô gravando fazendo um barulho aqui, é uma geladeira. É a terceira vez que eu tô gravando essa aula. E eu não vou parar a terceira vez por causa da geladeira. Ela parou, olha lá. É só para atrapalhar de fato, eu vou continuar. Tá? Porque eu não sei editar no meio, gente. Eu edito o final e o começo do vídeo. Tá? Bom, então, nesse sistema, tem a ideia da individualização do comportamento. Cada um é responsável por si. E aí, quando você olha essa imagem, o que você sente? Você acha que essa imagem é um absurdo?
Ou você acha que está certo? Aí você tem um lado. Se você achar que essa imagem está de fato, o sistema está oferecendo emprego para esse cara aqui, que ele é um empreendedor de fato, que ele não para e tal, você é liberal. Se você acha que esse cara é super explorado pelo sistema, que ele não tem o reconhecimento que ele merece, que ele não tem direito trabalhista, que ele está se lascando, enquanto tem alguém ganhando muito dinheiro, ele está ali, ganhando pouquíssimo, aí você já é um pouco contra o sistema neoliberal, tá? Porque o neoliberalismo acha que esse cara é empreendedor. Aí depende do tipo de visão que você tem, tá? As principais críticas é por esse processo de desregulamentação. Esse cara não tem direito a nada. Se ele cair com a bicicleta e quebrar a perna, o problema é dele. Se ele ficar sem receber 2 meses, o problema é dele. Essas empresas não estão nem aí. Elas só querem o trabalho dele. Se ele se lascou, o problema é dele. Tá bom? Diminuição dos direitos trabalhistas, a gente vai vendo isso. Por exemplo, nos tigres asiáticos, que o neoliberalismo é muito forte, os caras, eles basicamente não têm férias. Eles trabalham o tempo todo. Em alguns países, tem 1, 2 feriados por ano. O sistema funciona aqui, ó. Descanso semanal é pouquíssimo, hora extra o tempo todo, só trabalho. E o sistema é assim, gente. No neoliberalismo, o sistema é pauleira, tá? Bom, questão da escola de Chicago, que o neoliberalismo brota dessa escola de Chicago. A escola de Chicago tinha os chamados Chicago Boys, que eram pessoas tipo Paulo Guedes, que se formaram na escola de Chicago, se formaram no neoliberalismo e saíram implementando o neoliberalismo pelo mundo. O primeiro país a implementar de fato foi o Chile, pelo ditador Augusto Pinochet, implementou de fato, até o Paulo Guedes participou da implementação do neoliberalismo no Chile. Depois você teve a atuação no Reino Unido, a Margaret Thatcher adota o neoliberalismo nos Estados Unidos e o Reagan adota o neoliberalismo aqui, Reino Unido e aqui nos Estados Unidos. São os 3 primeiros países a usar o neoliberalismo. Tá? No Chile você tem total experiência do neoliberalismo, redução do gasto público, demissão em massa de servidores públicos, privatização de empresas estatais e com uma ditadura muito severa. Tá? E os neoliberais não criticavam a ditadura, porque eles diziam que a ditadura era o meio termo para você chegar lá no resultado final. Então, se para chegar naquele resultado que os neoliberais querem é preciso uma ditadura sangrenta, não interessa, o importante é chegar lá no final. Tá? Bom, então, são os primeiros 3 países a adotarem de fato. Então, tá aí os 3, né? Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos e Chile. Bom, e a regulamentação de fato hoje, né, que os Chicago Boys tiveram, e o que traz a base de fato para o neoliberalismo é o chamado Consenso de Washington. O economista John Williamson publicou lá em 89 algumas regras que fariam esse neoliberalismo ser aplicado e como ele seria aplicado. Tá? Então você tem que ter disciplina fiscal, não endividamento, redução de gasto público, reduzir impostos, controle de juros e de câmbio, flexibilização de moeda e tal, taxa de juros, o próprio mercado faz. Abertura do comércio, diminuição de impostos para produtos importados e tal, investimento estrangeiro direto dentro do seu país, privatização, flexibilização de leis trabalhistas, diminuição da intervenção do Estado e tudo mais, tá? É de fato tudo flexibilizado. No Brasil, o que a gente teve recentemente? Historicamente, o Brasil é muito keynesiano. Desde Vargas, o Brasil é keynesianista. Primeiro governo, a ditadura keynesiana, né? Pô, o tamanho do Estado durante a ditadura. Fernando Henrique foi um dos primeiros governos neoliberais, né, do Brasil, né, aplicar algumas políticas neoliberais, privatizou um monte de empresa durante seu governo e tal, né, e instaurou o tripé econômico, que é a base do neoliberalismo, que é a meta fiscal, ou seja, você tem que gerar superávit primário para honrar suas dívidas, pagar suas dívidas, o Estado não pode ser devedor. Câmbio flutuante, é o que a gente vê aí, o dólar subindo e descendo de acordo com a oferta e procura. E a meta de inflação. Todo governo tem que colocar a meta de inflação ali do ano.
Ela pode subir, você coloca uma meta de 4, ela pode subir 2 para cima, 2 para baixo. Então, se você coloca a meta de inflação de 4 ao ano, ela pode ser 6 ou ela pode ser 2. Tá? Depois o Lula, 2003 a 2010, ele mantém uma política neoliberal e keynesiana ao mesmo tempo. Tá? Porque ele tem um sistema de privatização também, de concessões, a iniciativa privada ganha muito espaço, os bancos ganham muito dinheiro no governo do Lula, só que ao mesmo tempo o Estado cresce. O Estado faz Bolsa Família, né, renda mínima, a ideia keynesiana, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, todo um sistema social muito forte dentro desse governo. O Estado cresceu muito, inchou muito no governo do Lula. E o atual presidente, né, o Bolsonaro, a gente sabe que ele foi eleito em plataformas liberais, prometendo várias reformas, privatizações e tal. O neoliberalismo é muito forte, tanto que o ministro da Economia, o Guedes, é um Chicago Boy, ele é totalmente liberal, participou da implementação lá no Chile e tudo mais. Só que adotam medidas keynesianas, em época de crise, né? O auxílio emergencial é uma medida keynesiana, o renda cidadã, que o governo está querendo projetar aí, acabar com o Bolsa Família e tal, colocar o renda cidadã, que é frigir dos ovos vai ser quase a mesma coisa, são medidas keynesianas. Então, o keynesianismo ele não é abandonado de fato. Eu ouso dizer que quase nenhum país do mundo adotou todos os preceitos do neoliberalismo. O Estado ainda é forte em vários países do mundo, mesmo adotando políticas liberais, o Estado é forte. O Bolsonaro ele tem plataforma liberal, mas o Estado é forte para ele. Por quê? Porque ele vem de um Estado muito forte, ele vem dos militares. E os militares desejam e querem um Estado forte. Então ele também tem o ideal keynesiano embutido ali dentro. Mas a plataforma de governo dele é liberal. Tá bom? Certo? Mais um vídeo grande, mas era muita coisa para falar. Beleza? Valeu, moçadinha, bons estudos. Qualquer dúvida, tamo aí. Aquele abraço, valeu!